pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio 48, rumo aos 50. Infelizmente, nas últimas 2 semanas, por compromissos diversos da nossa equipe, não foi possível gravar o programa, mas estamos de volta para essa reta final de 2020, sempre acompanhando, analisando, muito atento ao que acontece no mundo esportivo, valorizando o esporte como um direito social e não como uma mercadoria consumida, controlada por tão poucos. Aqui não, burguesão! Então, bora matar saudade dessa galera. Deixa eu movimentar a mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e mando um canhotaço para o Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Fala, Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos da mesa, aos nossos ouvintes. Eu sempre dou muita risada quando escuto você dizer aqui não, burguesão. E dessa vez foi uma risada com saudade. Saudade de estar na bancada, de fazer esse programa. Como eu sempre inicio aqui, vou começar dando o serviço. Você escuta este e os demais episódios do Ala Esquerda no YouTube, Deezer, Spotify, Google Podcasts e SoundCloud. No mais, antes da gente introduzir o tema, que hoje é um tema que me é muito caro, né? Eu sempre falo isso, na verdade, mas esse de fato é porque a gente vai falar sobre política pública. Mas eu não vou dar spoiler, não. Para começo de conversa, eu vou falando algo que eu tô com muita saudade de dizer. E aí, Mônica Cury, tudo bem? Seja bem-vinda de volta. Fala, Herbert, fala, Alexandre. Eu que tava morrendo de saudade de vocês, né? Porque se vocês ficaram essas 2 semanas sem gravar, já estava com saudade, imagina eu que tô há mais tempo longe do melhor podcast do Brasil aí. Então, tô feliz de estar aqui de volta, reta final de 2020, mas 2021 vai ter muito mais. E um tema também que eu tô me amarrando, vou me amarrar a fazer aqui, porque é um tema que tem participado, assim, tem feito a minha vida esses últimos meses aí, vamos dizer assim, né? Eu queria, já na minha fala inicial, ressaltar que essa semana, já que a gente vai falar de políticas públicas, de eleição, né? Essa semana fizeram 1000 dias sem Marielle, 1000 dias que a gente não sabe quem que mandou matar uma vereadora eleita do Rio de Janeiro, uma mulher preta, uma mulher da periferia, e alguém mandou matar ela por algum motivo que a gente precisa saber, a gente quer saber, e o ala esquerda está nessa corrente aí, porque a gente quer saber quem mandou matar a Marielle. E é isso, tô de volta. E aí, Thiago, como é que você tá? Saudade de você também. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Eu quase esqueci de vocês que estão aí ligados no ala esquerda, mas é isso. Fala, Thiagão. Que saudade de receber esse passe açucarado direto de Juiz de Fora. Bem-vinda de volta, Mônica. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. O programa não estava completo sem você. E que bom que agora você está de volta. Que bom que você contribuiu muito para uma vitória incrível da esquerda em Juiz de Fora, com a vereadora Laís Perrucci e com a prefeita Margarida. Parabéns. A gente estava aqui acompanhando a sua luta e é muito bom ver nomes como você, dar um pouco de esperança para a nossa política nacional, né? Então, bem-vinda de volta. Bom momento a todos e todas as ouvintes. Também estava com saudade de gravar a Ala Esquerda. A gente ficou aí umas 3 semanas sem gravar, por motivo de agenda lotada, de todo mundo na correria. Mas faz parte. E agora, sem mais delongas, vamos continuar aí, que o tema é importante, a gente tem muita coisa para falar hoje, né, Alexandre? Toca o barco aí pra gente. Muito bem, Thiago. O nosso tema de hoje, como a Mônica já deu uma pincelada, o Herbert também, vamos falar sobre as eleições municipais, mas fundamentalmente como é que o tema do esporte foi tratado, ou não foi tratado, ou, como eu penso, foi maltratado nessas eleições, né? Como poucas propostas apareceram nos programas dos candidatos, muita gente que foi candidato da área do esporte, que foi muito mal, alguns que foram bem, vamos tratar isso também. Como é que toda essa discussão sobre o esporte acaba não aparecendo nos momentos das eleições municipais, como até a avaliação de cientistas políticos de que o esporte, nesse momento, não é considerado uma prioridade. E a gente já, desde o início do ano, em quase todos os alas de esquerda, a gente já vem, de alguma forma, sinalizando isso, né? Esses questionamentos, como é que são as políticas públicas esportivas no Brasil. Quer dizer, e mesmo num espaço municipal,
quer dizer, que tem um foco muito mais nas políticas locais, como isso acaba não aparecendo, ou quando aparece, de uma forma também genérica, eu diria quase com promessas jogadas ao vento, assim, sem muita perspectiva de realização, sem certeza de orçamento, lamentavelmente à direita e também à esquerda. Quer dizer, acho que falta um olhar crítico para a questão do esporte. Estou usando a expressão do futebol, né? Eu tenho para mim que o esporte segue sendo jogado para escanteio na hora das discussões eleitorais e acho que até na prática dos partidos também, na estruturação dos partidos, como é que trabalham com esse tema. Mas cada um aqui tem um pouco a sua visão, a sua experiência também. Às vezes em algum lugar isso está avançando, em outros lugares não avançou nada. Então, acho que é o momento aí da gente circular na nossa mesa redonda e ter um pouco essa temperatura do que cada um achou, como viu o processo das eleições municipais e, obviamente, a questão do esporte, como é que ela foi tratada. Que a partir daí, Herbert? Sim, Alexandre, vou começar a tocar essa bola. Mas antes, né, como uma preliminar, digamos assim, eu vou corrigir o Thiago. O Thiago falou que agora o programa está completo com a Mônica. Na verdade, não, né? A gente está sem a Mariana Vantini, e eu quero começar a introduzir esse tema citando a própria Mariana. Ela falou num programa nosso, alguns episódios atrás, que ser atleta não significa ser comprometido com a pauta esportiva. E isso é muito verdade, né? Ou ser atleta ou ser ex-atleta. A gente teve no total no Brasil 55 atletas ou ex-atletas candidatos à vereança, né? E também à prefeitura, e apenas 5 conseguiram ser eleitos, né? A gente teve Mauro Remage, teve Marcelinho Carioca, teve Luiz Lima e algumas outras figuras aí. Então isso dá um pouco da dimensão quanto que esses personagens estão caminhando para o cenário político também. Então isso por si só já é uma contradição com o discurso de que esporte, ou no caso de futebol e política, não se misturam muito. Tanto é que essas pessoas estão considerando a política como uma extensão da carreira, né? Então, felizmente, pelo menos os que a gente considera do outro campo, né, do campo mais direitista, conservador, não conseguiram se eleger, mas acho que isso dá uma dimensão de como a gente tem que partir do ponto do esporte, da atividade física como política pública, como política de garantidora de saúde coletiva, né, de bem-estar social. Então, eu quero começar um ponto trazendo uma reflexão, tanto para os colegas da bancada quanto para quem escuta. Hoje a gente tem um modelo no Brasil, e aí eu vou ressaltar uma fala do Alexandre, uma fala passada também, de que praticamente as prefeituras e os estados não têm programa esportivo fornecido pelo próprio Estado, pelo próprio poder público. Geralmente são ONGs ou alguma coisa ligada a algum instituto de algum atleta, ou mesmo quando é o próprio Estado, os funcionários das vilas olímpicas, dos centros esportivos, eles são contratados de ONGs. E aí por que isso é problemático e por que a gente tem que refletir e pensar sobre isso? Porque, primeiro, quando você tem uma estrutura do Estado fornecendo espaços de atividade física, mas esses funcionários são contratados, são temporários, o que significa dizer isso? Que essas pessoas elas são vulneráveis a mudanças políticas. A mesma coisa ocorre com os institutos dos atletas. A gente tem vários ex-atletas que transformam projetos sociais esportivos na extensão das suas carreiras. O que significa dizer isso também? Que essas pessoas terão pessoas contratadas, que não vai ser concurso público, não vai ser processo seletivo, eles vão contratar quem eles acharem melhor. E esse tipo de cenário transforma tanto os funcionários de vilas olímpicas, de ONGs, né, de espaços públicos, quanto dos institutos, e é importante ressaltar que esses institutos funcionam a partir da lei de incentivo ao esporte, ou seja, com dinheiro público, mas esse cenário do esporte no Brasil torna essas pessoas como capital político, transforma em capital político. Porque vou dar um exemplo do centro esportivo aqui em Campo Grande. Eu não sei com quem está agora exatamente, mas uma ONG, uma OCIP, na verdade, presta serviço para o centro esportivo que é municipal. E tem um deputado ou um vereador à frente, eu realmente não lembro agora, mas a tendência das pessoas que trabalham lá serem forçadas
ou estimulados a votar nesse deputado é muito grande. E isso acontece em diversos projetos esportivos. Então, a gente não tem como não politizar essa questão do esporte. Inclusive, eu acho que é algo que a gente da esquerda tem que tratar com muito mais carinho e também destreinar um certo olhar elitista de que o esporte é o ópio do povo, que cega as pessoas, porque não é bem por aí. A gente tem a dimensão da saúde pública, mas a gente também tem a dimensão política. E tudo que é político está em disputa. E a gente, ao meu ver, pelo menos, não está disputando esse campo, ou pelo menos não como deveria. O que você acha, Mônica? Herbert, com certeza, cara. Essa visão aí de uma parte da esquerda de que o futebol, o esporte em geral, é o ópio do povo, eu vou te falar, nem discuto com a gente que pensa assim, porque uma pessoa que pensa assim, ela não está analisando o Brasil, né? Porque o Brasil vive de futebol, adora esporte, vários tipos de esporte diferentes, e o esporte aqui no país é usado sim para capital político, como você falou, sabe? Porque não são só jogadores que tentaram cargos políticos nessa eleição municipal, como o Alexandre já citou aí, mas empresários do futebol, né? Diretores, ex-diretores, no Flamengo mesmo, acho que 3 ex-diretores do Flamengo tentaram cargos políticos, o Marcos Braz, o Bandeira de Melo, que tentou na Prefeitura do Rio, né, pela rede, o Fred Luiz, que também tentou Prefeitura do Rio pelo Partido Novo. Então, assim, em BH, eu vou até falar do cenário mais aqui no meu estado, né, que em BH o Calil se elegeu no primeiro turno para a Prefeitura de BH. Sabe? E aí é muito isso que você falou, né, Ebit? Nem sempre esses caras que vêm do esporte, que usam o esporte como trampolim para chegar em cargos políticos, nem sempre eles estão defendendo ali, de fato, políticas públicas que têm a ver com esporte, e nem sempre eles estão defendendo até atletas mesmo. Não estou falando nem de política pública, que é um pouco mais distante deles, apesar deles quererem carreira política, mas o próprio atleta de grande, de bons rendimentos lá, ou até o atleta de base e tal, esses caras não defendem nada, assim, é impressionante. E o rendimento deles na própria eleição municipal, nessa última eleição, foi pífio, né? Da grande maioria dos ex-atletas ou até atletas que concorreram, e até desses ex-diretores aí, diretores. Aqui em Minas, em BH, por exemplo, teve um ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, o Nonato, teve 409 votos. O ex-ponta direita do Galo, Sérgio Araújo, não sei se vocês se lembram, se candidatou pelo Avante, teve 81 votos, cara. 81 votos. Teve até ex-jogador do vôlei aqui de BH, né, do Minas e do Cruzeiro, do Sada Cruzeiro, o Serginho, que é um cara muito conhecido em BH, porque participou aí desses 2 times de vôlei, os 2 maiores do estado inteiro, se candidatou, teve 1.829 votos, quer dizer, eu não sei, assim, essa eleição municipal também teve um caráter um pouco diferente das outras, né, eleições municipais, que a gente precisa mencionar, que eu acho que é muito importante, que as candidaturas ao legislativo não puderam mais fazer coligação, né? E o que isso acarretou? As legendas, os partidos, eles praticamente lançaram uma chapa cheia para candidaturas à vereança. Por quê? Porque isso acarreta mais votos, consegue-se fazer mais números para o partido, né? Mais votos para o partido e eleger, talvez, conseguir mais cadeiras no legislativo. Então, isso foi um diferencial também. O que eu percebi um pouco assim, vários partidos em várias cidades do Brasil inteiro utilizaram de atletas, ex-atletas, de pessoas do esporte, para poder ter um pouquinho mais de voto ali, sabe? Esse cara aqui não vai se eleger, mas ele é muito conhecido aqui no município, vamos colocar ele aí de candidato a vereador, vai ganhar uns 1.000 votinhos, às vezes 2.000, dependendo da cidade, enfim, e vai ajudar aqui o partido. Então, assim, muitos esportistas e ex-esportistas, no meu entender, foram usados para isso, já que dessa vez a eleição municipal, o legislativo não podia fazer aliança, né? Não podia fazer coligação.
Então, aconteceu muito isso, assim. E também eu queria observar que, assim, é muito impressionante como que a massa mesmo ali desses candidatos que vieram do esporte, seja atleta ou diretor, empresário e tal, saíram por partidos da direita, né? O esporte é quase que uma pauta da direita, porque assim, eu procurei, e do PT eu achei que foi um ex-volante do Bahia, lá em Salvador, que saiu como candidato a vereador, mas teve 281 votos, e o resto tudo candidatos pela direita, assim, a Tiffany mesmo, que é uma atleta transexual, saiu como candidata a vereadora em Bauru pelo MDB. Também teve um rendimento pífio de 266 votos, sabe? Assim, eu acho que a maioria dessa galera passou vergonha. O Popó, que é um grande atleta lá, saiu como vice para a Prefeitura de Salvador e a chapa dele conseguiu míseros 0,13% de votação. E aí eu fiquei procurando também o que esses caras, que essa galera toda que veio do esporte, que usou o esporte como trampolim para se candidatar, tá defendendo ali para o esporte, né? E é isso que o Herbert falou aí, que a Mariana já citou em outros programas e que nós todos já citamos aqui em algum outro programa. Eles não defendem quase que nada do esporte. É uma pauta que não é tão importante assim para eles, é o que parece, sabe? E é uma coisa muito louca. Eu vi até uma entrevista do goleiro Vinícius, que ainda é um jogador em atividade, ele ainda é goleiro do Remo, ele foi eleito como vereador lá em Belém, do Pará. E a entrevista dele, cara, porque perguntaram para ele, né, quais são suas pautas no esporte, o que você defende e tal. Eu vou até ler um trechozinho do que ele falou aqui, que é bem rápido, pra vocês entenderem que, tipo, não tem pauta, não tem proposta. Ele disse, abre aspas, então a gente vai procurar também estar trabalhando nessa área para poder estar oferecendo aos jovens oportunidades de estar praticando não só o futebol, mas todos os esportes olímpicos. Fecha aspas. Não tem proposta, né? Não é isso, Thiago? É isso, Mônica, é isso. Você, lendo esse trecho, ele me lembrou até um atendente de telemarketing, né? Sem querer desmerecer a profissão, mas falando assim, no gerúndio, vamos estar proporcionando a oportunidade, vamos estar melhor atendendo. E realmente não tem proposta, não tem nada que justifique o voto. Mas, infelizmente, a gente está num momento do Brasil que as pessoas não justificam os votos recebidos, né? Até melhorou um pouco nessas eleições. Acho que o bolsonarismo sofreu um baque significativo. O Bolsonaro apoiou muitos candidatos e a maioria deles, quase que 90%, foram derrotados, né? Não sei a porcentagem exata, mas muitos foram derrotados. Mas, por outro lado, a gente tem visto uma volta da velha política, do MDB, do PSDB, PP, enfim, os partidos fisiológicos, né, que sempre comandaram ali a Câmara, o Senado, os municípios, enfim. E é isso, a esquerda não consegue avançar. A gente tem um problema estrutural muito grande, um problema de aproximação com as bases, e isso também passa pelo esporte. É como o Herbert falou, boa parte da esquerda não liga para as pautas esportivas, ignora as pautas esportivas, ignora que o esporte é um meio de ascensão social, um dos maiores meios de ascensão social nesse país, que é tão desigual e que dá tão poucas oportunidades. Aliás, Herbert, quero dizer para você não me colocar contra a Mariana, tá? Eu disse que o programa não estava completo sem a Mônica, mas não disse que está completo hoje. Então você não me coloque contra a nossa colega de bancada. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então é isso, a gente viu o desempenho dos atletas e ex-atletas pelo país e não dá nem para achar que foi ruim, né? Porque, por exemplo, o Marcelinho Carioca foi candidato pelo PSL. Então, como que a gente comemora uma candidatura de alguém que veio pelo PSL? Uma ex-atleta tão conceituada como a Maureen Maggi veio pelo DEM. Teve o ex-jogador do Corinthians, Diney,
que foi candidato pelo Republicanos, partido do Marcelo Crivella, partido da Universal, enfim. É um fenômeno que realmente é difícil da gente entender e explicar por que os atletas ou ex-atletas, né, os ex-atletas, só se candidatam por partidos de direita. A Mônica falou do Marcos Braz. O Marcos Braz foi o 6º vereador mais votado no Rio de Janeiro, eleito pelo PL. Assim, é um cara que volta e meia está se encontrando com o Bolsonaro, é um cara que tira foto lá na rede social com o Mourão, e aí protagoniza aquelas cenas bizarras, fumando charuto, lembrando até o falecido Eurico Miranda. E são comportamentos, são práticas que se repetem, vão se repetindo no Brasil. Eu vi uma foto do Marcos Braz com charuto, eu lembrei do Eurico Miranda. Eurico Miranda também foi político, também foi deputado, também foi eleito por partidos de direita. E assim, essa tendência continua. O tempo passa e as coisas não evoluem. É incrível. E como o Herbert falou bem, a esquerda tem que disputar esses espaços. A esquerda precisa olhar para o esporte. A esquerda precisa olhar para o atleta na base, o atleta que está tentando, está buscando um lugar ao sol. A esquerda precisa olhar para ele e dizer, olha, a gente está com você. A gente vai lutar por políticas públicas esportivas. A gente vai lutar para você ter condições de chegar ao seu objetivo, de você conquistar o seu espaço. E mesmo para os que não conseguirem, a esquerda precisa lutar para que eles tenham oportunidade de outras formas, se não conseguirem ser atletas. Então, só que é aquilo, os próprios partidos não se organizam dessa forma, não olham para esses temas. E aí a gente fica aqui tentando entender por que os ex-atletas e que, enfim, que esses caras só entram por partidos de direita. Os empresários e dirigentes, eu nem vou falar nada porque, como a gente já falou em outros episódios, eles são representantes da elite, são caras brancos, velhos, classe média, alta, e são representantes da elite, então jamais concorreriam por partidos de esquerda, mas os atletas, a gente precisa brigar por eles. Né, Alexandre? Pois é, Thiago, acho que você abordou várias questões importantes da realidade política brasileira hoje, essa superfragmentação da direita, né, que eu acho que facilita, eles se escondem melhor, né? É muito partido de direita, então não fica muito marcado no partido nenhuma atitude, né? Fica mais no nome dos políticos, enquanto a esquerda não, né? São poucos partidos, isso é mais fácil de ficar tentando colocar o carimbo em algumas coisas. Acho que você apontou muitos aspectos importantes que talvez a gente não tenha tempo hoje de abordar aqui. Mas em relação a essa questão dos atletas candidatos, ou ex-atletas candidatos, teve uma análise que eu li há alguns dias no UOL da Esther Solano. Esther Solano é uma professora da Unifesp em São Paulo. Ela é hoje uma das principais entendedoras, inclusive, desse voto mais conservador no Brasil, analisa o voto bolsonarista e tudo mais. E aí colocaram para ela essa questão do mau desempenho dos atletas. E aí ela disse o seguinte, na avaliação dela, depois de 2018, que teve muito outsider, né? Muito blogueiro, o cara youtuber, não sei o quê, né? Gente que não era da política tradicional, foi eleito junto com o Bolsonaro, na avaliação dela, essa eleição as pessoas buscaram um pouco mais de segurança e que tentaram votar em políticos mais tradicionais, em nomes da política, gente mais conhecida, e que por isso não houve espaço para os outsiders, né? Para os caras que vêm de fora, como os atletas. Eu não sei nem se eu concordo totalmente com essa avaliação dela, porque eu acho que teve vários aspectos nessa eleição, a Mônica comentou algumas coisas, quer dizer, teve a coisa da pandemia, não teve comício, foi um processo eleitoral muito curto, praticamente em redes sociais, quer dizer, teve um monte de características nessas eleições. Mas eu acho curioso uma análise de que esse atleta é um outsider da política. E por que é visto dessa forma?
porque na sua carreira inteira o cara nunca esteve relacionado com a política. Essa que eu acho que é uma questão. O cara resolve ser candidato a vereador depois que está encerrando sua vida, mas o que esse cara fez politicamente quando era atleta? Ele foi um cara que lutou para a organização da categoria dele, foi um cara que participou de ações públicas da sociedade brasileira, foi um cara que se posicionou contra o racismo, contra a homofobia, a favor de direitos humanos, contra situações limite que a gente vê na sociedade. Esse cara nunca participou de nada. Sempre compôs esse quadro da alienação total do esporte brasileiro, né? Essa é a sensação. Esses caras nunca contribuíram com nenhuma discussão política durante as suas carreiras de atleta. E aí, quando acabam, eles são candidatos. Então, nesse aspecto, é isso mesmo. Assim, como é que a população vai acreditar em caras que agora estão dizendo que vão fazer política, quando na prática nunca fizeram política, nunca participaram de nenhum movimento relevante do ponto de vista político. E aí acontecem essas aberrações, por exemplo, no caso da Mauri Maggi, que tem que ser analisado. Como é que ela, 2 anos atrás, foi candidata a senadora pelo PSB, olha, PSB, o que mostra a verdadeira orgia ideológica dos partidos brasileiros. Foi candidata a senadora, teve 3 milhões de votos. 2 anos depois, sai candidata a vereadora pelo DEM, quer dizer, dá um salto aí de 180 graus, e teve 6 mil votos. Como é que alguém, em menos de 2 anos, perde 2.994.000 votos? Como é que isso acontece? Quer dizer, esse voto na Mauri Maggi, em algum momento, teve a ver com o voto de interesse de expansão da questão do esporte, de políticas esportivas? Ou é isso aí que a gente está analisando? Esses caras nunca tiveram uma plataforma esportiva, era apenas um nome conhecido. É como se estivesse votando num artista, votei na Mauri Maggi, que é a pessoa que eu conheço. Mas em nenhum momento a pauta esportiva foi colocada como algo importante. Diego Hipólito, tirando fotos com Bolsonaro, nunca se posicionou politicamente sobre nada relevante, sai candidato pelo PSB também. Olha, sabe? São coisas incríveis. E no caso do João Derli, então, é uma das coisas mais vergonhosas. João Derli surge na política num movimento para o PCdoB, quando era do Ministério dos Esportes. Tentou trazer vários esportistas para uma forma de ter gente com visibilidade, para conseguir voto, quebrar essa questão da barreira, né, do número limitado de cargos, né, que o partido tem que ter, número de deputados para ter o fundo partidário, o tempo de televisão, essa coisa toda. O PCdoB sempre vive nesse limiar. E aí, trazendo gente conhecida, trouxe o João Derli. O cara foi eleito o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, da primeira vez, pelo PCdoB. Logo depois saiu, foi para a Rede. E agora está no Republicanos, da Igreja Universal, do Crivella, falando contra a ideologia de gênero, esse tipo de coisa. Quer dizer, o cara sai do PCdoB, vai para... Então, assim, fica muito claro que a participação desses atletas é desprovido de qualquer análise mais crítica do papel do esporte, de posições políticas claras, né? de entender o que precisa acontecer do ponto de vista esportivo. O cara pode mudar do partido da esquerda para a direita, não tem nenhuma lógica, né? Não tem organicidade nenhuma o discurso e a forma de pensar a política desses caras. Então, quer dizer, é lamentável, assim, em todos os aspectos, que sejam esses atletas que estejam, digamos assim, representando a categoria esportiva nos processos eleitorais. Acabaram que os que tiveram melhor resultado foram os dirigentes. Talvez que a população entenda que eles têm uma cara de gestão ou uma participação política mais clara do que eles veem nos atletas. Eu tento compreender a coisa um pouco por aí. Com certeza, Alexandre. Você terminou a sua fala falando algo que eu ia já tocar, porque a Mônica tocou nesse ponto, né? Eu falei dos atletas, mas eu esqueci dos dirigentes. A figura do dirigente também é ligada ao esporte. Mas eu quero tocar aqui, primeiro, num ponto que o Thiago levantou. Eu quero ter a pretensão aqui de fazer uma breve explicação, e depois vou tocar num ponto que o Alexandre levantou também, né? Primeira questão da nossa história enquanto esporte, que a gente tem que entender, e eu vou fazer um resumo grosseiro aqui, que o esporte no Brasil ele tem uma história
europeia, digamos assim, né? Foram europeus que vieram para o Brasil trazendo diversas modalidades, ou filhos de uma elite brasileira que foram estudar na Europa e trouxeram esses esportes. Então, os esportes olímpicos e o futebol também é um esporte olímpico, ela tem uma origem elitista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o futebol até destoou um pouco disso por conta do fenômeno de popularidade, mas vamos tratar de esportes olímpicos. Os esportes olímpicos, a partir do momento que eles chegaram, a questão do treinamento dos esportes olímpicos ficaram nos grandes clubes e também nas instituições militares, né? Então a gente já está misturando aí, num primeiro momento, elite financeira e militarismo. Então o treinamento esportivo brasileiro foi desenvolvido, gestado nas entidades militares. E aí, a partir dessa mistura entre elite e militarismo, surgem as escolas de educação física do Brasil, né? As universidades de educação física do Brasil. Inclusive, eu fiz parte de como ouvinte, né, de um seminário sobre Maria Lenk, uma apresentação sobre Maria Lenk. Acho que vale a pena todo mundo que quer entender um pouco mais da história sobre Maria Lenk como atleta olímpica e depois como uma das fundadoras da Escola de Educação Física da UFRJ. Enfim, mas para a gente não sair muito disso, então a gente tem militarismo e elite financeira sendo as bases fundantes das escolas de educação física no Brasil. E aí a gente é importante dizer que as escolas de educação física no Brasil, elas são ali as primeiras, né? Elas são fundadas nos anos 40, nos anos 50, tendo muita influência das escolas de educação física alemãs. E quando a gente fala de anos 40 e anos 50, a gente sabe que, logicamente, tem a questão técnica, mas tem uma questão de ideologia que é muito forte ali da Alemanha tentando se livrar do nazismo, mas de alguma forma ainda sendo influenciada por essa ideologia tão horrível. O que eu quero dizer com isso? É que isso é algo que se perpetua até hoje. E os atletas, eles são criados. A carreira deles é viver dentro desse cenário. Um treinamento com base militar, um treinamento sempre vertical, né? Sempre a questão da autoridade, seja ela militar ou seja ela elitista, e acaba que eles incorporam isso na sua vida. Então, a gente esperar que os atletas, após a sua carreira, eles sejam promotores, né? De que eles vão promover uma política esportiva que seja inclusiva, que seja na perspectiva de saúde pública, de saúde coletiva, que pense na população mais pobre, é algo que, sinceramente, eu não tenho essa ingenuidade de pensar. Eu não espero isso. E aí sim que eu vou entrar no que o Alexandre disse. Eu acho que a gente tem no Brasil uma questão que é a exaltação do falso especialista, né? Então, de certa forma, de maneira geral, a população considera que um cara ligado ao esporte, seja ele ou ela, um diretor ou uma diretora esportiva, um atleta ou um ex-atleta, que ele vai promover políticas públicas contra o esporte. E não necessariamente é assim. A gente não pensa na outra ponta, né? Quem recebe a política pública ou a ausência dela é a população. E a população nunca, ou quase nunca, está nesse diálogo, está nessa equação. Porque se a gente pensa, por exemplo, em quadras públicas, quem usa quadras públicas? São pessoas que provavelmente não são ligadas, né? Não são associadas a nenhum clube, não têm condições financeiras de bancar uma mensalidade. E aí quem presta serviços nessas quadras públicas com programas e projetos, geralmente são ONGs, são OCIPs, como eu disse no primeiro comentário. E aí são pessoas que são influenciadas, digamos assim, a votar para garantir o seu emprego, não necessariamente para exigir algum tipo de mudança. O que acontece com a política pública de esporte no Brasil é mais ou menos o que acontece com a área da saúde aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Não posso dizer por outras cidades, outras capitais. Mas aqui, o seu Eduardo Paes, que é prefeito eleito, ele transformou a saúde pública em uma saúde de ONGs. E o que acontece? A cada mudança de prefeitura, como o Crivella fez, a cada mudança de prefeitura, essas pessoas têm a vulnerabilidade exacerbada. Ou seja, elas podem perder o emprego
de acordo com o prefeito, com o novo vereador, com o novo deputado que entra, né, nesse tipo de gestão, e isso acontece com o esporte. A diferença é que o esporte não tem a mesma visibilidade da saúde, embora faça parte também da saúde. E eu quero entrar no último ponto, que é para a gente refletir um pouco mais sobre a questão da eleição. O esporte é uma pauta que não elege, né? Se a gente parar para pensar e para analisar a questão política do nosso país, está lá, segurança pública, saúde, educação, o esporte é ali uma pauta secundária. No entanto, e aí eu acho que é algo que a gente tem que olhar com mais carinho, e eu fiz isso olhando programas de governo de candidatos de esquerda, e não me senti representado em nenhum deles, agora eu posso dizer, né, pós-eleição, que o esporte é algo que não elege. No entanto, uma vez que ele faz parte da máquina pública, é uma das melhores formas de demonstrar o trabalho, né? Ele não elege para quem está de fora, para quem ainda está buscando se eleger. Para quem está com o poder público na mão, a forma de você fazer o seu marketing, o seu boca a boca, é nos centros esportivos, nas vilas olímpicas, nos centros públicos, nas quadras públicas, nas universidades públicas, que é onde aparece a política pública para a população. E essa população, eu estou falando de idosos, estou falando de jovens, estou falando de trabalhadores, né, porque eu tenho ciência que em alguns lugares do país tem projetos esportivos que estão localizados em grandes centros por onde os trabalhadores passam. Não é o caso aqui do Rio de Janeiro, mas é mais ou menos como se tivesse um projeto esportivo de yoga ou alongamento da Central do Brasil. E está lá o pessoal com a camisa da prefeitura, de determinado deputado, de determinada vereadora. Isso também é política, gente. Então, se a gente não disputa esse espaço, que, como eu sempre digo, está em disputa, não é porque o esporte no Brasil ele tem um histórico elitista, ele tem um histórico militar, que ele não é um espaço em disputa. Pelo contrário, a política talvez seja a única ou a maior forma da gente lutar por esse espaço. Mas, enfim, a gente não pode deixar isso de lado nessa equação. Talvez, de fato, seja uma pauta secundária a pensar em eleição. Mas quando a gente pensa em governo, esporte elege muita gente. E aí, por isso que a gente vê essas aberrações aí em governos, em secretarias, em prefeituras, e por isso esse movimento que é cada vez mais assustador de atletas e ex-atletas se envolvendo com política nesse momento. Boa, professor Ebert. Vou te chamar de professor agora, deu aula. Mas é bem isso, cara. O que eu vejo, eu vou trazer aqui mais para o meu universo de Juiz de Fora, que é onde eu tenho conhecimento, onde eu tenho mais informação, né? De fato, o esporte é uma pauta secundária. Das 19 cadeiras do Legislativo em Juiz de Fora, nenhum dos vereadores eleitos tinham como pauta prioritária o esporte. Nenhum. E aí, assim, eu vou dizer que tem uma vereadora eleita, como eu ressaltei nas minhas redes sociais, Juiz de Fora acabou sendo histórica essa eleição, porque nós conseguimos eleger 4 mulheres, isso nunca tinha acontecido na história de Juiz de Fora. Ainda é um número muito pequeno, perto de 19, mas já é algo muito acima do que a gente já tinha conseguido. E uma desses 19 vereadores, uma das pessoas que tem ali mais ligação com o esporte é uma das mulheres, que é a Thalia, que foi eleita pelo PSOL, e ela é professora de educação física, dá aula de capoeira, então ela tem uma ligação forte com o esporte. Ainda assim, não era o ponto principal dela de campanha. Não foi o que alavancou a campanha dela, né? Então, sim, o esporte acaba sendo uma pauta secundária nas eleições. As pessoas não se elegem defendendo só o esporte, tendo isso como bandeira principal, o que é um erro, assim. E eu acho que a gente precisa trabalhar o esporte principalmente quando a gente vai falar de campanha eleitoral, de programa de governo, né, de política pública, trabalhar o esporte ele como um link. Não dá para falar de esporte sem falar de educação e sem falar de cultura. Não dá para falar de cultura sem falar de esporte, sem falar de educação. E não dá para falar de educação sem falar de esporte, sem falar de cultura. Assim, sabe? Os três estão muito ligados e eles precisam caminhar juntos, inclusive nas propostas dos candidatos, tanto a vereança, quanto a prefeitura, quanto o Estado, enfim, quanto assim
na política ali, nas políticas públicas, nos seus projetos e tal. Tem que andar muito junto, assim, é por isso que o esporte acaba não elegendo, porque a galera sempre vê a educação, não, mas a educação é mais importante porque toda criança tem que passar pela educação, nem toda criança gosta de esporte e tal, mas é tudo linkado, as pessoas precisam linkar, né? E aí, uma coisa que eu também, Herbert, também procurei nos candidatos, principalmente à prefeitura, programas que tenham, que falassem do esporte, principalmente de forma abrangente, das mulheres no esporte, que é o que eu defendo muito, é uma pauta muito importante para mim, e também não fui tão contemplada. Eu acho que aqui em Juiz de Fora, a candidata eleita, Margarida, que é deputada federal e já destinou várias verbas para o esporte aqui na região, ela conseguiu fazer um plano de governo um pouco melhor na área do esporte, porque ela fez aquela receita de bolo assim que todo mundo deveria fazer. O que ela fez? Uma reunião com pessoas ligadas ao esporte na cidade. Porque eu não entendo tanto de esporte. Inclusive, vou ressaltar aqui que a Margarida é botafoguense roxa, tá, Everett? Para sua felicidade. Fala do Botafogo. Todo o debate que tinha, ela falava de futebol, falava do Botafogo. Vou transferir meu título para Juiz de Fora para votar aí. Pois é. Então, ela fez o básico do básico, que é conversar com as pessoas que estão ali na educação da base, ali cuidando do esporte, pensando no esporte para as crianças, pensando no esporte para a juventude, pensando no esporte até de alto rendimento, de competições e tal. O que está acontecendo de fora nesse cenário? O que precisa, o que não precisa? O que poderia ajudar, o que não... Entendeu? Então, assim, isso é o básico do básico do básico. Só dela ter feito isso, já montou um programa de governo um pouco melhor do que todos os outros, sabe? E isso a gente fez muito aqui também na campanha, já que o Thiago já citou que eu trabalhei em campanha, que trabalhei na campanha da Laís, como eu sou uma pessoa do esporte, que veio do esporte, veio do futebol feminino, a gente juntou as mulheres do esporte aqui em Juiz de Fora, não só do futebol feminino, mas de outros, para entender por que as mulheres aqui, por que a gente não consegue apoio. Onde que trava, o que está acontecendo, quais propostas a Laís mesmo pode defender lá na Câmara para ajudar as mulheres que praticam esporte em Juiz de Fora e todos os outros, não só as mulheres, mas é que a pauta principal dela eram as mulheres, então a gente engatou nessa. Então, ouvir essas pessoas é o básico do básico, porque eu acho assim, não adianta você ser um esportista também, ter uma visão totalmente deturpada, porque é aquilo, né? Sei lá, que esses caras que saem daqui vai ganhar milhões na Europa, no futebol, por exemplo, que eles sabem do cenário municipal aqui, sabe? Uma coisa que a gente falou muito nessa eleição, as pessoas não vivem nos estados, não vivem nas federações, as pessoas vivem nas cidades. Então, assim, o que está acontecendo em cada território, em cada cidade, principalmente já que a gente está falando do esporte, né? Esses caras não sabem. Eu acho assim que eles não têm a menor ideia. O Romário é senador pelo Rio de Janeiro e ele não tem pautas para o esporte, principalmente para o esporte de base ali, que é o que alavanca tudo, né? Que é o que inicia. O que ele já fez pelo esporte? Um cara que é um dos principais atletas da história do Brasil, não é só do futebol, né? É do Brasil como um todo. E referência para muitos ainda que estão começando no esporte. Então, assim, é uma grande decepção tudo isso e as pessoas não fazem o básico do básico, que é ouvir quem está nesse ramo aí, quem está penando ali, porque muitas vezes é o professor de educação física que está ali na base, que sabe o que está acontecendo na cidade, e aquele atleta que saiu da cidade e está morando lá na Europa, ele não faz a menor ideia. Então é meio que isso, assim, ouvir as pessoas, ouvir, saber o que está acontecendo. Esse goleiro que eu falei, o Vinícius, lá do Remo, de Belém do Pará, foi eleito vereador e ele falou que não vai largar o futebol. Ele vai ser vereador e goleiro ao mesmo tempo. Quer dizer, ele vai viajar, fazer treinamentos lá e jogos em outras cidades, até em outros estados, porque o Remo joga a Série C. Como que vai fazer para ser vereador? Você precisa estar no dia a dia da cidade. Você precisa estar lá conhecendo os problemas, o que está acontecendo. Você não pode ficar uma semana sem estar na cidade, não. 2 semanas sem estar na cidade, não.
Como que ele vai ser vereador e goleiro ao mesmo tempo? Eu não consegui visualizar muito isso. Eu vi a entrevista dele e tal, mas eu falei assim, pô, eu acho que ele não vai conseguir, né? Mas vamos ver o que vai arrumar. E é isso. Vai ser que nem o Carlos Bolsonaro. É, não vai trabalhar, né? Não trabalha, não faz nada, fica lá só recebendo, deixa um chefe de gabinete lá agilizando algumas coisas, e é isso, vou só assinando. É um absurdo, né? É inadmissível isso, poder público, a gente pagando o salário dessa galera que nem vai, né? Muitas vezes nem vai lá cumprir suas obrigações como político eleito, não é, Tiago? Ô, Mônica, antes de você passar para o Thiago, rapidinho, porque eu acho que seu comentário serve para fazer uma amarração que eu mesmo esqueci do meu comentário. Quando eu trouxe essa ideia de contextualizar que essa elite financeira e o militarismo na educação física no esporte brasileiro, é por conta disso, porque são duas entidades que trabalham de maneira vertical, é de cima para baixo, né? Essa lógica existe na educação física, é a lógica do eu sei o que é melhor para você, né? Isso existe na política também, de maneira geral, mas no esporte isso também acontece, tanto é que algo que a gente não para pensar e tentar dissecar as políticas sociais esportivas, os projetos sociais que tem nas comunidades, nos subúrbios, para a população em geral. Não existe um diálogo com a própria população para saber, o pessoal quer fazer basquete? Talvez o pessoal não queira fazer basquete, talvez o pessoal queira fazer crossfit, talvez o pessoal queira fazer le parkour, sabe? Então, já é uma estrutura que é preparada para se oferecer à população sem dialogar com essa população. Eu estou falando das modalidades, mas também a questão do horário. Quando você pensa em promover um projeto, um programa esportivo num subúrbio ou numa comunidade, numa favela, você tem que pensar, por exemplo, que ali, nas periferias principalmente, ali residem as pessoas que gastam mais tempo no deslocamento para a escola, para a universidade, para trabalho. Então, não adianta você fornecer atividades só em horário comercial, por exemplo, que você já exclui um monte de gente. São coisas que parecem ser muito simples, sabe? Tipo, e não se pensa nisso. É simplesmente algo que vem de cima para baixo, uma receita de bolo, e uma receita de bolo que só é gostosa para alguns, né? Enfim, Thiago, toca o barco aí. Pois é, o Ebert, já que foi bom você ter me interrompido aí, porque eu também ia dizer, fazer um link da sua fala anterior com isso de dialogar com a população. Já que a gente está falando de eleição e política e tal, nos governos Lula, acho que no primeiro ou no segundo governo Lula, ele criou uma coisa que é chamada os conselhos, né? Tem os conselhos nacionais, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, que é uma forma disso aí que você falou, de dialogar com a população, trazer a população um pouco mais perto para o poder público ali e ouvir, né? O que está acontecendo aí, o que precisa, o que não precisa, enfim. Só que os conselhos ainda estão meio que germinando, assim, sabe? Eu fui olhar o Conselho de Desportos, o Conselho Municipal de Desportos aqui de Juiz de Fora, é uma galera que, assim, não é do esporte, é uma galera de clube elitizado. Se você pega as cadeiras ali, titulares, se eu não me engano, são 11 vagas para a sociedade civil e 11 para a governamental. Das 11 vagas da sociedade civil, eu acho que tem 2 de mulheres, ocupadas por mulheres. Na governamental, a mesma coisa. Se você pega o Conselho Nacional, não tem nenhuma mulher. Nenhuma. Ou se tiver, tem uma que pode ter mudado alguma coisa lá. Mas, assim, é isso. Então, assim, se a gente for pensar no esporte para as mulheres, que é algo que eu faço, eu preciso ocupar esse espaço aqui no nosso podcast, eu e a Mariana, precisamos falar disso. Cara, como que vai ter política pública para o futebol feminino, para o vôlei feminino, para o esporte feminino, se nem tem mulher nesses conselhos, que é o principal link ali do governo com a sociedade, né? Mas, assim, a ferramenta está criada, que são esses conselhos. A gente precisa ocupar esses conselhos. Política é representatividade. Então, como que a gente vai se sentir representado se quem faz a política são sempre os mesmos, a mesma elite, né? E no Brasil se criou esse mito de que a política
é algo muito distante do povo. E, em certo momento, isso se tornou realidade. Os políticos realmente são distantes do povo. E não é para ser assim. A gente está falando aqui o tempo inteiro que falta é diálogo, falta é chegar e dialogar com a população, conversar, saber quais são os problemas, saber o que precisa melhorar. E os políticos não fazem isso. Tem muito político aí que usa o esporte como bandeira de inclusão, que vai lá no bairro, inaugura uma quadra, uma pracinha e bota uma faixa lá com o nome dele, né? Aqui a gente preza pelo bem-estar da população, a gente incentiva o esporte, mas não tem a menor ideia do que, ou tem e não se importa, né? Do que de fato é a inclusão social através do esporte, do que de fato é uma atleta ou um atleta que cresceu numa comunidade e sair de lá e conquistar a ascensão social através do esporte. Isso, para muita gente, não é nem um pouco importante. Os políticos tradicionais não estão nem aí para isso e por eles todo mundo continua lá ferrado do jeito que está, pobre, porque esses políticos querem mais é que a sociedade se mantenha como está, né? Então, por isso que o esporte, a ascensão social e o esporte não são prioridade. De fato, o esporte é uma pauta secundária, mas que, como a Mônica disse muito bem, ela não pode andar sozinha. Ela sempre está acompanhada da cultura, sempre está acompanhada da educação. E, infelizmente, isso no Brasil não é estimulado e não é feito. Beleza, Thiago. Já estamos indo aí para a reta final do nosso ala esquerda. Vamos aí para a nossa rodada final. Olha, ouvindo tudo que vocês estão falando, eu estou me convencendo de algo, né? A gente critica muito aquelas pessoas que tentam despolitizar o esporte, né? Dizer, política não tem a ver com esporte, que tudo isso que a gente quer é entretenimento, é um negócio, enfim, é algo que não tem que ficar sendo discutido do ponto de vista político, ou partidário, ou pensar ideologicamente o esporte. Mas, olha, quando tem um processo eleitoral como esse, para mim fica claro como a esquerda perde a oportunidade de usar as eleições para politizar o esporte. Porque é impressionante, se você for pegar como resultado final da discussão do esporte nos processos eleitorais, para a grande massa da população, o ex-atleta é candidato, ele entende de esporte. Mas você não tem ideia de quais são as propostas desse candidato e se elas têm a ver com uma leitura privatista do esporte, do esporte como uma mercadoria, como um negócio, ou um esporte entendido como um direito social, com ampliações de políticas públicas esportivas. Quer dizer, fica evidente, né? Eu tive a oportunidade de ler uma reportagem falando sobre os projetos do Covas, em São Paulo, e do Boulos. E o cara mandou as mesmas perguntas para os dois. E as respostas eram isso, não tinham nada a ver. Então, assim, como é que a gente pode passar por processos eleitorais e não aproveitar essa oportunidade de politizar dessa forma o esporte, né? Mas a primeira pergunta é, como é que você vai trabalhar a questão do esporte nas periferias? Aí do Covas vamos fazer parcerias público-privadas, vamos não sei o quê, vamos fazer um trabalho com as outras. Sabe, enquanto o outro fazia outra dinâmica, vamos fazer um conselho com grupos ligados ao esporte de várzea, para tentar pensar como é que pode ser a utilização desses espaços, o que precisa ser feito para fomentar, melhorar, articular com outras coisas. Aí o outro diz, em relação a grandes eventos, é prioridade? Claro que é prioridade, queremos trazer não sei o que do autódromo, trazer isso e aquilo, não sei o que. O outro falou assim, olha, isso vai ser avaliado dentro de um projeto a Mônica até citou, né, dos conselhos nacionais, revitalização e, em alguns aspectos, até criar conselhos municipais de esporte, ter um plano municipal de esporte. Gente, como é que a população vai monitorar o que se avança, o que não se avança, o que foi conquistado, o que não foi conquistado, o que foi prometido e feito e o que não foi feito? Se você não tem um plano ali para estabelecer as metas,
os objetivos, quais são, enfim, o percentual que se quer atingir. Como é que alguém pode chegar e falar assim, olha, então, as quadras de esporte que existem nas escolas, hoje o diagnóstico é esse, 70% estão em situações precaríssimas e a gente vai, pelo menos em 4 anos, que 50% das quadras esportivas das escolas dos municípios, desse município, estejam ok para o uso pleno, não só da comunidade escolar, como daquela comunidade de uma forma mais ampla, nos finais de semana. Como é que as pessoas vão poder olhar e ver se isso está acontecendo ou não está? Mesmo essa que eu estou dando, assim, chutando uma meta, até que eu acho pouco ambiciosa, mas digo assim, nada, não existe, porque não tem política pública sobre isso. Não tem plano municipal, não tem conselho, não tem absolutamente nada, sabe? Então, quer dizer, e isso são questões, do ponto de vista da gestão e do planejamento, que são importantes, mas não são suficientes. Porque você tem que ter projetos para serem desenvolvidos e propostas efetivas. O que você vai fazer com aquilo ali, né? Então, quer dizer, a gente está o tempo todo aqui falando de esporte com educação, e um dos tripés do esporte, o esporte educacional. Tem que pensar essa relação, né? Como é que vai ter esporte, educação em tempo integral? Obviamente, no contraturno, depois de estudar matemática, português, isso aqui durante o dia, o garoto vai estudar artes, vai ter esporte. Quer dizer, isso é fundamental. Agora, tem o esporte de participação, o esporte comunitário, que aí envolve um monte de outras interfaces. Você não pode ter uma praça pública que não tenha uma grade, que aí a criança pode correr, atravessar e ser atropelada. Então, por exemplo, como é que você garante um pouco de segurança para aquela criança poder fazer a brincadeira? Isso que o Herbert falou, dos horários em que as atividades são oferecidas, né, com tanta violência que a gente tem no Rio de Janeiro, com tantas questões já invadindo quase todos os outros municípios. Chega às 5 horas da tarde, 6 horas, escureceu, é o horário que o jovem, de repente está saindo do trabalho dele, como é que ele vai ir para aquela praça? Que segurança ele tem para poder exercer a atividade esportiva ali? Né? Que condições está? Tem acessibilidade para crianças com deficiência? É um conjunto enorme de questões que tem que se ver, mas tem que ter clareza, a população tem que poder ter acesso a esse discurso. E aí eu acho que é o erro, para mim, das esquerdas, que pelo menos se interessem pelo tema de esporte nos processos eleitorais, que é aproveitar as eleições e politizar ao máximo o esporte. Esporte não é pensado da mesma forma por todo mundo. Tem gente que pensa o esporte de uma determinada forma, tem outros que pensam de uma forma totalmente diferente. Isso deveria ficar claro. Você pode até perder a eleição, não elege o vereador, ter baixo voto, você pode ter 1000 derrotas eleitorais, mas você pode ter vitórias políticas. Politizar a população mais das diferenças do esporte. Para mim fica aí mais uma lição de um desperdício de oportunidade, mesmo sabendo que essa eleição foi muito esquisita, com pandemia, com todas as limitações que teve, mas espero que em próximas, né, os partidos, inclusive, se organizem melhor, os seus setoriais, quem não tem setorial de esporte, grupos de trabalho, pensar propostas. Eu acho que o desafio está dado, ele é muito importante, acho que não podemos desperdiçar essas oportunidades. Com isso, vamos despedindo aí da minha participação no podcast 48. Manda a bola para você, Herbert. É isso, Alexandre. Temos o programa. 2 comentários super rápidos aí para eu encerrar minha participação. O primeiro deles que uma dimensão que a gente não abordou aqui é a própria questão dos clubes, né? Política pública esportiva, a gente também sinaliza para o surgimento e para uma certa potencialização de clubes populares, ou pelo menos em territórios populares. Se a gente viajar um pouco, pensar um pouco mais a fundo, os clubes, a maioria dos clubes no Brasil são, pelo menos os maiores, são de origem elitista, e isso permite que alguns comportamentos sejam perpetuados. Por exemplo, a desvalorização da vida, e eu não preciso citar exemplos aqui, e também o próprio apagamento de racismo, né? E de machismo, de homofobia. Enfim, cabe citar aqui, eu não lembro agora o nome, mas aquele atleta que sofreu racismo, se eu não me engano, no Pinheiros, posso estar sendo injusto aqui, e ele saiu da equipe e o atleta que promoveu o racismo contra ele continua lá. Enfim, quando a gente fala em promover clubes, o surgimento e a potencialização de clubes populares, também é por conta disso, porque o atleta, as possibilidades que o atleta brasileiro tem, principalmente o atleta olímpico,
é de ser silenciado, se adequar e comprar aquele discurso, aquela narrativa que existe nos clubes de elite, ou ter a sua carreira encerrada ou, no mínimo, limitada. Enfim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto eu quero, totalmente nada a ver com o programa, mas é importante pontuar. O jogador Dembaba, do Istambul, no jogo contra o PSG, pela Champions League, ele ouviu um comentário racista do quarto árbitro, discutiu com o quarto árbitro sobre o comentário que ele fez, e as duas equipes saíram de campo. A ver aí, acho que quando o programa for ao ar já vai ter uma posição da UEFA, mas eu espero que seja a mais dura possível. É um dia histórico, racismo é sempre lamentável, mas a atitude dos jogadores, incluindo o próprio Neymar, enfim, é da gente bater palmas e ter esperança que isso aconteça mais vezes. Então é isso, passa a bola para a Mônica e até semana que vem. É isso. Eu ia falar exatamente isso que você falou aí, Herbert. Também estava vendo isso acontecer. Enfim, um dia histórico. Que bom que as duas equipes tiveram essa visão, saíram de campo, porque é isso, cara. Se tem racismo, se tem homofobia, se tem preconceito, não tem esporte. Não é mais esporte se tem isso. As pessoas precisam entender essa parte, né? Esporte não é tocar a bola pro lado. Esporte envolve um monte de coisa ali por trás. Tem uma bagagem. Então, se tem isso, acabou o esporte ali. É hora de tirar o time de campo. De histórico. Espero que isso... espero que esses atos de racismo acabem de vez e que quando tiver, as equipes possam ter esse tipo de atitude. Então é isso, temos um programa, estou feliz de estar de volta. Queria finalizar também lembrando mais uma vez que essa semana nós completamos 1000 dias sem Marielle, 1000 dias sem respostas, falando novamente isso porque é um assunto de extrema importância e tem a ver com o programa de hoje, tem a ver com eleições, tem a ver com política. E queria finalizar meu comentário aqui, minha participação no programa de hoje, dando um abraço fraterno, assim, de amizade, de companheirismo, de tudo, no meu camisa 70, Richarlison, que deu uma puta de uma entrevista essa semana também para os jornais, que, resumidamente, ele dizia que as pessoas de onde eu venho não têm voz e não têm vez, que é um cara que está surgindo aí, só com 23 anos, o Richarlison já fala de política, de racismo, de homofobia, melhor que muito cara aí que está já aposentando no esporte e em outros esportes, no futebol e outros esportes. Inclusive gente que teve muito mais acesso à educação e informação do que ele, e ele está aí. Quem sabe a gente está vendo aí uma nova gama de atletas com uma outra mentalidade, com um outro posicionamento, e quem sabe o nosso Richarlison vai ser o nosso Maradona aí, né? Não é isso? Até semana que vem, galera. Tomara, Mônica, tomara que o Richarlison, a gente vê o Marinho também já falou bastante sobre racismo. Enfim, tomara mesmo que os nossos atletas comecem a se posicionar mais e trazer mais esses assuntos que, como você disse, sem um ambiente esportivo justo, igual para todos, quando tem preconceito, racismo, homofobia, machismo, não é esporte. E também parabenizando aí os jogadores de PSG e Istambul que deixaram o campo. O quarto árbitro proferiu ofensas racistas a um integrante da comissão técnica, o Pierre Webo, se eu não me engano. E o Dembaba foi tirar satisfações e o diálogo que foi ouvido foi o seguinte: por que quando você fala com um cara branco, você diz aquele cara, e quando uma pessoa negra, você diz aquele cara negro? Ele enfrentou o quarto árbitro e os jogadores retiraram de campo. Histórico, momento histórico, e eu espero que a UEFA expulse esse quarto árbitro do seu quadro enfim, é o mínimo. Só para terminar também, endossando a fala da Mônica sobre a Marielle, são 1000 dias sem respostas. A gente quer saber até hoje, 1000 dias depois, quem mandou matar a Marielle.
É inacreditável que isso ainda esteja sem resposta. Não cansa de cobrar das autoridades e a gente não vai esquecer da Marielle. Então eu peço para vocês acompanharem nosso Twitter, @alaesquerda7, nosso Instagram, @ala_esquerda7, para acompanhar em nossas postagens, o dia que a gente vai subir o programa e comentar lá, mandar sugestões de pauta, elogios, críticas. A gente está super aberto ao diálogo, ok? Um abraço, gente. Até a próxima. Perfeito, galera. Vamos nessa? Partiu, vamos nessa. Tchau, tchau. Até mais.